Olá, mestres e servos de verdade. Bem-vindos a mais um Contos da Tipo Moon. Hoje falando daquele cara que ninguém lembra direito, mas que está lá, sempre. Abraçando quando tá na telha, cuja verdadeira força está na lore e não no gameplay. Claro que estamos falando dele, o primeiro e único, Eric Blood Axe. Eric, o rei do Machado Sangrento, foi um rei da Noruega, por volta do século 9 e 10. O método como ele subiu ao trono é como a maioria de vocês deve imaginar que um viking sobe ao trono, por meio de combate sangrento. Porém, a história de Eric é um pouco mais complicada do que a da maioria dos que vocês podem imaginar. Para subir ao trono, ele não derrotou tribos rivais ou rivais internos que estavam interessados, ele confrontou seus irmãos pela liderança. Durante a maior parte de seu reino, entre aspas, ele massacrou seus irmãos e aliados de seus irmãos sem parar, até conseguir subir no trono. Por conta de seus métodos cruéis e violência, ele passou a ser chamado de Blood Axe King, ou o Rei do Machado Sangrento, se preferir. Apesar de ter conquistado a coroa e o trono da Noruega, ele não conseguiu se manter no trono durante muito tempo. Provavelmente ser um rei cruel e sanguinário que massacrou seus próprios irmãos, deixou seus vizinhos muito preocupados e todos se juntaram contra ele. Então, ele não viu escolha senão fugir da Noruega e acabou indo para a Inglaterra. Graças a seus apoiadores, a sua força e fama, ele acabou conseguindo um bom pedaço de terra e virou um senhor feudal de uma pequena província. Infelizmente, sua vida não teve nenhum outro guinada depois disso. Ele veio a falecer em algum momento, provavelmente de idade avançada. Agora que contamos a sua história... estranho. Bem, como eu estava dizendo... Isso tá escrito... Estamos de volta, tivemos problemas técnicos, porque eu esqueci de mencionar uma coisa muito importante. A adorável, a linda, incrível esposa de Eric Blood, Gunhild. Gunhild é uma figura misteriosa que está associada com Eric. Ela foi a sua esposa, e muitos acreditam que ela também foi uma bruxa que ofereceu seu suporte. Gunhild, na realidade, era uma maga de sua época, que se apaixonou profundamente por Eric Blood, dedicando sua vida para seu amado. Apesar de ser apaixonada por ele, ela também era uma figura assustadora, provavelmente a única coisa viva no planeta que colocava medo no coração do Eric. Ela também é o tipo de mulher muito ciumenta, que acreditava que todas as mulheres que tentassem se aproximar de Eric tinham interesse amoroso nele, e provavelmente alguns homens também. Ela é do tipo de esposa que colocava medo no marido e que gosta de ter certeza onde ele estava, o vigiando constantemente. Após a morte do Eric, Gunhild dedicou o resto da sua vida a produzir poemas e elogiando seu marido e seus feitos. Ela atribuiu a ele a descendência de Sigmund, sendo o sexto rei depois dele, fazendo com que Eric tivesse parentesco com Sigurd, caso o relato dela seja real, não temos certeza. Ela também afirma que Eric foi recebido pelo grande deus Odin nos salões de Valhalla. Seu amor por Eric era tão Digo, não, eu quero dizer, seu amor era tão forte. Tudo bem? Ok? O amor era tão forte que a ligação continuou mesmo após a morte. E mesmo quando Eric é invocado, ela não deixa de estar presente de certa forma. Quando ele é invocado como Berserk, Gunhild continua a observar e ajudar Eric. Em condições normais, ela tenta amaldiçoar ou até mesmo forçar Eric a matar o mestre durante uma guerra do cálice comum, sendo apenas gentil para permitir Fujimaro invocá-lo, pois a humanidade está em risco. Eu vejo uma yandere louca! Ela pode falar usando o corpo de seu marido e é capaz de manipulá-lo, suprimindo até mesmo o selo de comando se ela achar necessário. Está tudo bem agora, Gunhild? Posso falar das habilidades do seu marido? Por favor? Obrigado. Eric é um viking e, por consequência, ele vestia a pele de Berserk. Logo, ele está preso à classe Berserker. Ele tem completo entendimento disso e não vê problema em ser um Berserk, na verdade ele até gosta. Quando manifestado à primeira vista, ele não é diferente de qualquer outro Berserker comum, sendo difícil de manejar, mal diferenciando aliados de inimigos no campo de batalha e atacando o inimigo sem qualquer tática ou planejamento, apenas brutalidade e força bruta.
Porém, em determinadas circunstâncias, ele recupera a sanidade e conseguindo interagir normalmente. Enquanto São, ele demonstra a atual capacidade de pensar estrategicamente, possuindo uma boa visão do campo de batalha e como operar nele. Durante o confronto com Salomão, ele afirma que é capaz de falar normalmente a maior parte do tempo. O problema é que Gunhilda é extremamente ciumenta, e se ele acabar falando por acidente com uma mulher, ela vai amaldiçoar a mulher, provocando todo tipo de problema para ela. Às vezes a maldição pode ser lançada sobre alguns homens, só por via das dúvidas. Como um Berserk, obviamente, ele possui o encanto da loucura, seu rank é B. Enquanto normalmente isso faria com que ele fosse impossível de comunicar, graças a Gunhild, ou por ele ser um Berserk, ele é capaz de falar normalmente e até agir normalmente, exceto enquanto luta. Enquanto luta, ele é um Berserk comum, como qualquer outro. Ele prefere não falar mesmo enquanto está normal, porque ele tem medo da Gunhild ficar irritada com ele ou seu mestre. Como habilidade pessoal, Eric possui uma única habilidade, continuação de batalha rank B, que permite a ele resistir a golpes mortais e continuar lutando normalmente. Apesar de apenas possuir uma única habilidade pessoal, isso é compensado pela Gunhild e sua habilidade suporte de maldição rank C, que pode ser melhorado para C+. Em condições normais, essa habilidade apenas reduz os parâmetros do oponente em um rank todos. Porém, em termos de lore, a habilidade funciona muito mais próximo do que você viu na Batalha de Nova York contra Eric Blood. Gunhild pode constantemente fornecer suporte a Eric e amaldiçoar o oponente ao mesmo tempo, causando todo tipo de condições diversas, enquanto uma resistência à magia de rank B ou superior seja bastante para apenas o servo oponente apenas perder um rank em todos os seus parâmetros, ela ainda vai fornecer todo tipo de suporte ao Eric enquanto ele está em combate. Por sorte, ela fica tão animada assistindo seu marido vencendo que ela pode esquecer de dar algum suporte em determinadas situações. Eric pode contar com 2 fantasmas nobres. O primeiro é seu machado, o machado de sangue meio morto, machado bestial bebedor de sangue. Um fantasma nobre que possui 2 funções. Ele serve como um suporte e como uma arma. Como arma, ele é um fantasma nobre rank C, do tipo anti-unidade. Ele é um machado criado pelos restos de uma besta demoníaca derrotada pelo Eric, que transformou no machado. A fera, de alguma forma, ainda está meio viva, e como um ser vivo, ele precisa de sangue para se nutrir. Se ele não receber sangue periodicamente, ele vai passar fome, vai se enfraquecer e morrer, perdendo suas capacidades, tornando ele um fantasma nobre inútil. Porém, diferente de outras armas, ele possui uma função de suporte. Como suporte, ele é uma habilidade rank A+. Enquanto devidamente alimentado, o machado irá fortalecer o vigor e a resistência de Eric, além de remover qualquer condição negativa que possa ser lançada sobre ele. Seu segundo fantasma nobre, que é o que a gente usa em jogo, é a Coroa Banhada em Sangue, Coroação Sangrenta, um fantasma nobre antipessoal de rank B. Esse fantasma nobre é o resultado da materialização dos feitos do Rei do Machado Sangrento. Gunhild ativa o encanto da loucura de Eric, totalmente dessa vez, e o mesmo avança contra o oponente sem qualquer medo de morrer ou se ferir, liberando ataques devastadores que são capazes de exterminar oponentes muito fortes. Enquanto esse fantasma nobre não é um fantasma nobre do tipo anti-exército, ele pode ser usado contra o exército com grande eficiência, pois a materialização da sua lenda inclui o massacre de sua família. Porém, como um fantasma nobre anula qualquer intuito de defesa ou de sobrevivência de Eric, ele também acaba fazendo com que o Eric se fira com garantia. Ele provavelmente vai sair desse fantasma nobre muito ferido. Portanto, se não tiver alguma capacidade de cura, esse fantasma nobre pode ser uma faca de 2 gumes. Bem, é bem curtinho, esse é o Eric Blood, não há muito o que falar dele. Ele é um cara legal, ele é bem mais forte do que o jogo deixa claro, mas talvez não seja o Berserk mais forte de todos. Mas ainda assim é interessante. O que acharam? Qualquer dúvida, deixe nos comentários, como sempre. Até a próxima vez e... see ya! Finalmente! Atualizando os créditos dos vídeos. Demorou, hein? Muito obrigado aos mestres e grandmestres do Padrinho. David Cunha Inácio, Gabriel Félix Rueta Araújo, Giovanni Miceli Crisóstomo, Jonathan Salles, Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos.
A contribuição de vocês ajuda o canal a ficar de pé e a evoluir. Agora, eu me pergunto, quanto tempo vai levar pra eu atualizar isso de novo? Provavelmente quando entrar mais gente no padrinho, com sorte. É? Sei lá, vi.